O homem provado e aprovado diante de Deus. Nós vamos hoje falar sobre o preço do treinamento espiritual, né? Qual é o preço do nosso treinamento? Depende do plano de Deus, depende para onde Deus vai nos levar, depende com que Deus vai nos usar e para que Deus vai nos usar, com que ambiente nós vamos estar, aonde o Senhor vai querer nos colocar. Tudo isso são formas da obra de Deus, são escolhas da obra de Deus, em que só Ele, por saber o que Ele vai determinar, Ele realmente conhece o caminho do tipo do nosso treinamento. Se nós formos olhar para vários exemplos entre profetas, entre sacerdotes, entre pessoas na Bíblia Sagrada que falam dos treinamentos que tiveram para a preparação, né? José teve um treinamento para estar diante do governador, diante de Faraó, para ser governador. Diz a Bíblia que ele teve que ir até lá no seu treinamento como alguém vendido, alguém esquecido pela família, depois alguém que foi preso mesmo injustamente, mas o caminho dele estava sendo um treinamento para que ele chegasse, fosse um bom governador e administrasse muito bem, com fidelidade, toda a riqueza que o Egito obtinha na época. A palavra de Deus também fala de Moisés, que para lidar com o livramento do povo anos após, ele teve um período do preço do treinamento dentro da própria casa de Faraó, crescendo como príncipe e aprendendo como príncipe, depois saindo de todo o período de, digamos, supostamente de regalia, e foi para o deserto, vivendo como um pastor simples de ovelhas. Tudo isso Deus estava moldando, preparando, trazendo um treinamento para o propósito e o projeto de Deus. Outras pessoas na Bíblia que falam sobre os profetas, onde Deus mandava se amarrar, ficar amarrado de um lado só, mandava ficar em silêncio, mandava falar na hora certa, outra hora para se esconder. Diz a Bíblia que Deus enviou profetas que se casassem com pessoas que não tinham ainda a mesma fé, viviam uma vida às vezes variada. Mas tudo isso Deus tinha um propósito de, através dessa semelhança, falar com Israel. Profetas que ficaram nus, profetas que pagaram o preço de serem jogados no calabouço, profetas que fizeram várias coisas, pessoas escolhidas que na mente humana não se daria para entender por que Deus escolheu. Mas era o preço do treinamento espiritual. Deus estava treinando cada um no caminho do plano que Deus queria realmente realizar. E hoje não é diferente. Deus nos treina através das circunstâncias para o projeto dele. E o que ele pede de nós é esse preço, o preço do treinamento. Ele não quer nos destruir os sentimentos, as emoções, a vida inteira, não. O Senhor permite as circunstâncias para nos treinar para projetos dele. E dentro desse treinamento dos projetos dele vale muito, muitas vezes, o sofrimento de nós nos ausentarmos de algum querer próprio. Nós momentaneamente sofremos algumas coisas nos nossos sentimentos, passamos por sentimentos de angústia ou de aflição, de inquietação, passamos por períodos de aperto no coração, passamos por percas, passamos por momentaneamente períodos às vezes a sós, de solidão, para a necessidade de uma comunhão maior com Deus, passamos períodos de desespero, períodos de inquietação, enfim, há muitas coisas em que nós pagamos o preço pelo caminho do treinamento, e isso envolve afetar nossas emoções, nossos pensamentos próprios, nosso querer próprio, nossos sentimentos mais aconchegados dentro de nós. Isso muitas vezes move, mas o projeto de Deus é nos preparar, nos fazer forte, nos sustentar, para que a gente esteja pronto nesse treinamento. Depois, o nosso sentimento é restaurado, as nossas emoções são restauradas, os nossos pensamentos são definidos, porque Deus nos faz entender o projeto dele final, e ao fim, tudo na nossa alma se vai ao lugar certo, se volta ao lugar certo. E a diferença entre o começo da prova e o final é que nós saímos do primeiro ponto e chegamos ao lugar onde Deus quer nos usar, onde Deus quer nos preparar. O homem provado e aprovado diante de Deus é aquele que põe em risco todo o seu querer próprio, o seu próprio sentimento, as suas próprias emoções, o seu próprio pensamento nas mãos de Deus, para que Deus leve ele a ser treinado, mesmo com algumas lágrimas, por não entender como Deus está agindo,
mas tendo toda a preparação e sendo um instrumento, uma ferramenta muito forte e útil no propósito de Deus. Então isso é a parte do treinamento. Por que nós somos treinados? Por que Deus quer nos treinar, nos preparar? Nós temos em base esse blog em Isaías capítulo de número 48, verso 10 e 11, e também Zacarias, os versículos principais, capítulo de número 13, o verso 9, que diz assim: farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. O primeiro objetivo de Deus é essa ligação forte. A gente ser instrumento íntimo de Deus tão grande que a hora que Ele dizer, você é meu povo, eu preciso de você, nós estamos atentos, afiados completamente a dizer, Senhor, Tu és meu Deus, eis-me aqui. E isso Deus faz essa afinação entre ser instrumento de Deus através de nos treinar. E nós somos treinados, diz, pelo fogo, né? Provarei não como se purifica a prata, mas provarei como se purifica o ouro. Tudo que nós vemos na vida, nós refletimos dentro de nós um significado, né? A gente olha para uma circunstância, uma história, nós olhamos para alguém ou um ambiente, qualquer área da nossa vida, a gente reflete dentro de nós e guardamos um significado, aquilo que nos representa. Tal coisa representa para mim algo. Assim, o que o ser humano representa para Deus? Nós vemos aqui o versículo que o ser humano representa o ouro para Deus. Quando ele diz, eu purificarei como ouro, nós temos uma importância muito grande. E Deus nos olha, os olhos dele nos vê como ouro. E nada muda isso. Porque ele conhece a essência, ele conhece a estrutura. Foi ele mesmo quem a fez. Então, nós somos ouro diante de Deus. E o verso 10 e 11 de Isaías 48 diz, vê, eu te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim faço isso. Como seria profanado o meu nome? Aí ele diz, a minha glória não a darei a outrem. Deus nos olha como ouro, né? Tal como o garimpeiro que quando trabalha e encontra um ouro, ele fica muito feliz, porque não apenas ele encontrou um ouro, mas ele reconhece o valor, ele sabe que aquilo que estava lá escondidinho na terra pode florescer muito e dar muito valor. Assim, para Deus, ele não se importa com ouro e prata material, mas ele olha para o ser humano e ele sabe que de todas as existências e criações que ele fez, o ser humano é ouro para ele. Ele diz aqui, eu prefiro purificar na fornalha, mas eu não darei a minha glória, o valor que eu coloquei no homem, para ninguém. Não tirarei do homem esse valor de ser ouro. E assim, por isso que Deus enviou Jesus, de dizer, ele amou o mundo de tal maneira, todos os homens. Por quê? Porque ele sabe o valor que cada um tem como ouro. Deus não abre mão de nós, ele prefere para nos purificar, nos resgatar este ouro e nos preparar, ele prefere nos provar. E a aprovação para Deus não é dor, não é propósito de destruição, é propósito de treinamento. Então nós vemos nesse blog, por que esse propósito de treinamento? Qual o fundamento da aprovação, da dor, da aflição, das dificuldades? Uma das razões que nós estamos estudando agora é que nós somos chamados para a adoção. Deus nos escolheu para a morada dele. Deus nos escolheu para nos adotar como filhos no reino dele, né? Além deste planeta. E isso é tão real, tão verdadeiro, que a adoção não é só acolhimento. Deus vê a adoção também como o treinamento, a oportunidade de treinamento. E aí, por ser treinamento, precisa de aperfeiçoamento. Aí vai precisar das aflições e de algumas experiências aonde nós somos treinados por adoção, porque somos transformados para o reino celeste. Muito bom esse blog, hoje foi um pouquinho mais dos minutos, mas é um blog excelente para a nossa estrutura. Quando a gente entende o propósito da dor, do sofrimento e que Deus está fazendo nisso, a gente passa com a alma mais guardada em Deus, suave, tranquila e não demora tanto para agir. Porque a gente vê que não há necessidade de se esconder na dor, ressentir-se por causa da prova, ficar muitas vezes segurando as feridas por causa da prova, não. Deus quer que a gente olhe para frente, construa e cresça na hora da prova, na hora da dificuldade. Como? Entendendo que somos
ouro diante dele, entendendo que estamos sendo treinados. E quanto mais a gente treina e abre nesse treinamento de Senhor, eu estou aqui, eu vou agir, e age, faz, tudo começa a dar certo. Porque estamos aceitando de braços abertos os processos dos treinamentos. Maiores informações, acompanhe comigo o blog O Homem Provado, e depois nós vamos falar sobre quais os sinais da aprovação e aprovado diante de Deus. Um forte abraço, ótima tarde.